Olá galera, bem-vindos a mais uma aula de cálculo. E hoje o nosso assunto vai ser assíntotas. Bom, o que é uma assíntota? Bom, segundo o dicionário Infopédia, uma assíntota é uma linha reta relacionada a uma curva cuja distância entre elas, ou seja, entre a linha e a curva, se torna infinitamente pequena. Ou seja, ele quer dizer o quê? Que a distância entre uma função f e uma curva c tende a zero à medida que os valores de x, vão crescendo ao longo do tempo. Torna-se infinitamente pequena ao longo do tempo, À medida que o x vai crescendo, ela vai diminuindo. Tende a zero. Isso quer dizer o quê? Que o limite, entre essa diferença, da curva e a função, por exemplo, se eu tenho aqui uma curva e eu tenho uma reta, uma reta que passa por ela, assim, a distância, que é a diferença, é esse tamanho aqui, ó, é a diferença, que é f menos c, tende a zero. Ou seja, você pode falar assim, uma cinta é uma reta, que a curva tende, mas ela nem sempre toca, entendeu? Vocês podem pensar que ela nem sempre toca. Às vezes a curva ela pode cortar a cinta. E agora existem três tipos de assíntota. A gente tem a assíntota horizontal, a assíntota vertical e a assíntota oblíqua. Nós vamos falar dos três casos. Bom, a assíntota horizontal é uma curva, é uma reta horizontal onde uma curva tende. Ou seja, se tiver, por exemplo, uma curva aqui, para lá, ou ela quer fazer isso para cá, existirá uma assíntota ali, naquele lugar. Vai existir uma assíntota. Uma reta, que tende, mas nunca toca. Ou às vezes toca, mas nem sempre. Então a curva, ela vai tendendo para esse valor aqui, tá? E esse valor aqui é um valor fixo, é um valor, sei lá, B, que está aqui. Ela vai tender para essa, pode ser por cima ou pode ter outra por baixo aqui, tanto faz. E aí, como é que eu calculo essa assíntota, Bom, está dizendo que limite, a assíntota vai ser o limite da f menos a curva tem que ser igual a zero. Ou seja, eu vou ter que o limite, vamos dizer que nossa função aqui é uma função f. Limite quando x tende para o infinito. À medida que o x vai crescendo, a minha função se aproxima dessa reta. Ou seja, eu quero a diferença dela. Eu quero f de x menos essa curva que eu chamei de b, essa reta que eu chamei de b, tem que ser igual a zero. Bom, o limite da diferença é a diferença dos limites, só aplicar. Então vai ficar limite quando x tende para o infinito da f de x menos o limite quando x tende para o infinito de b tem que ser igual a zero. Bom, este limite aqui vai dar menos b, quando x vai para o infinito, então vai dar menos b. E esse aqui, o limite da f vai ser a f. Ou seja, nós podemos dizer que existirá uma assíntota horizontal quando o limite quando x tende para o infinito da minha função f de x for igual, esse b aqui está menos e vai para o lado de lá, b, onde b é um número real. Vocês podem ver aqui, que b vai ser um número real aqui do eixo y. Algum número b vai passar uma reta ali. Se o limite dessa função aqui, quando x vai para o infinito, der um número b, significa que ali naquele ponto, aquele número b, onde é y igual a b, é uma assíntota horizontal. Certo? Ela é horizontal. E agora a gente vai ver o caso da assíntota vertical. No caso da assíntota vertical, as retas serão aqui verticais, não tá bom, a assíntota vertical. E aí o gráfico ele vai ter a possibilidade de fazer isso daqui, Ele pode vir aqui e para lá. Por quê? Porque existirão retas limitando ou não meu gráfico. Então, por exemplo, uma reta vai passar por aqui
a outra reta passa por lá. Entendeu? E aí, observa que o meu gráfico aqui, ó, ele vai tender a encostar nessa reta. Ali, mesma coisa para ali. Ele vai tender a encostar na minha reta. Onde essa reta aqui, cortando o eixo X, está vendo? Em pontos diferentes. Ou seja, uma reta X igual a K, por exemplo. Aqui X igual a A. Vou botar A e B. Aqui B, aqui X igual a A. Certo? Ou seja, à medida que X agora, olha só, à medida que X se aproxima deste número A, o X não vai passar de A, porque senão vai para onde a reta, né? A curva está tendendo, a diferença entre a curva, a cinta e a nossa função tem que ser zero, né? Ou seja, o limite, né? Quando X... Agora, esse X vai para onde? X vai para esse número A. Aqui, ó. X tende a um número A, porque ele não vai para o infinito, ele vai até um certo limite, até uma reta A, da minha função f. Tem que ser o quê? F menos a minha curva ali, né? F tem que ser mais ou menos infinito. Então, se o limite da minha função f, quando x tende a um número a qualquer, até um certo a, for mais ou menos infinito, né? Porque se ele for para mais infinito, ele vai se aproximando da reta infinitamente, ou vem para menos infinito, como está nesse caso aqui, a gente diz, né, que existe ali uma assíntota vertical. Então, onde A, né, esse valor aqui, onde A é assíntota vertical. E esse A não é um A qualquer, é um A onde não pertence ao domínio da função, porque a reta nunca vai cortar ali, porque se ela cortasse, deixaria de ser função. Entendeu? Proibiria ela de ser função. Então vai ser o quê? Onde esse A não pertence ao domínio da minha f. Não pertence ao domínio da f. Certo? E aí a gente tem agora a assíntota oblíqua. Antes de falar da assíntota oblíqua, vamos recapitular. Uma assíntota é uma linha reta, né? Onde uma curva tende, mas nunca toca. A gente pode dizer assim, nunca toca, nunca vai encostar. A distância entre elas é infinitamente pequena. A assíntota horizontal. Se o limite quando x é para infinito, para mais ou menos infinito, ele pode ir para mais infinito ou para menos infinito. Posso botar aqui, ó. Quando x tende para mais ou menos infinito, da minha função der um número real, este número real é a assíntota horizontal da minha função. Se eu fizer o limite, quando x tende a um número, onde esse número é um número que não pertence ao domínio da minha função, e der mais ou menos infinito, se por acaso isso der mais ou menos infinito, eu digo que existe uma assíntota vertical em x igual a A. Aqui eu digo em x igual a A, porque é vertical, e aqui em y igual a B, no caso, porque é horizontal. Então agora a gente vai ver a oblíqua. Agora na assíntota oblíqua, a gente vai ter dois casos. Porque a gente vai ter, numa reta oblíqua agora, a gente tem o coeficiente angular da reta e o coeficiente linear da reta. E a gente vai encontrar esses coeficientes angulares e lineares através de alguns limites também. Bom, numa assíntota oblíqua, como não poderia ser diferente da definição de assíntota, é o quê? É uma reta onde uma curva no nosso gráfico tende a pontos infinitamente pequenos lá no infinito, certo? Ou seja, eu vou ter um gráfico da minha função, ele pode vir aqui, ele pode fazer uma loucura assim, né? Ele vai se aproximando. Pode vir por baixo, pode vir por cima também. Tanto faz. Ou seja, a distância entre o gráfico e a curva, né? O gráfico e a reta, está ficando infinitamente pequena. Isto é, o limite, quando x se aproxima de mais ou menos, quando vai para mais ou menos infinito, né? Vou botar aqui. Se tem para mais ou menos infinito, da minha função f.
menos a minha reta, né? O que é a minha reta? Y igual a mx mais n, ou seja, vamos botar aqui, y é igual a zero. Essa distância fica infinitamente pequena. Esse limite é igual a zero. Certo? O limite é igual a zero porque a função tende, né? E aí a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma. Isso aqui é limite quando x tende para mais ou menos infinito de quê? De f de x menos a reta. Só que o que é a reta? É mx mais n. mx mais n. Essa é a reta. Isso daqui tem que ser igual a zero. Bom, o limite da diferença é a diferença dos limites. Então isso aqui vai dar limite quando x tende para mais ou menos infinito da f de x menos limite quando x tende para mais ou menos infinito de n vezes x menos limite quando x tende para mais ou menos infinito de n é igual a zero, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse menos limite para lá. Antes de jogar, eu já sei que isso daqui vai dar menos n, porque quando x vai para o infinito, não tem x que eu substituir aqui, o limite de uma constante é a própria constante, então é menos n. Ou seja, o n, né, vai ser igual, o que sobrou? Limite quando x tende para mais ou menos infinito de quê? O limite da diferença é a diferença dos limites, ou seja, de f de x menos nx. Ou seja, eu encontro, né, o meu n através desse limite aqui. Ó. Vou fazer a f menos n de x. Só que ele fala, ah, mas eu não tenho n. Então agora você vai encontrar o n a partir de n. Bom, a gente sabe o quê? Que esse n é o coeficiente angular. E aí? Vamos lá. Deixa eu dar uma separada. Partindo daqui, a gente pode tirar o seguinte. Vamos retornar no limite. Então vai ficar. Vamos separar esse limite aqui. Ó, n é igual ao limite quando x tende a mais ou menos infinito de quê? Da f de x menos n vezes o limite quando x tende a mais ou menos infinito de x, não é isso? É n vezes x? Isso daqui vai me dar o seguinte, eu vou jogar esse n aqui para o lado de cá, para ficar positivo, então vai ficar n menos n vezes o limite quando x tende a mais ou menos infinito de x é igual ao limite quando x tende a mais ou menos infinito de f de x. Eu estou arrumando aqui de uma equação, tá bom? Como se fosse uma equação, que é uma equação. Agora, esse menos n vai pegar fica para mais n. Agora eu vou jogar esse n para lá diminuindo, então vai ficar n vezes o limite quando x tende a mais ou menos infinito vezes x, de x, né, desse limite aqui, igual ao limite quando x tende a mais ou menos infinito da f menos esse n aqui. Certo? Agora, para eu isolar o n, eu vou dividir todo mundo por esse limite aqui de x. Né? Ou seja, dividindo todo mundo por esse limite, eu vou dividir esse e esse. Por quem? Por limite quando x já está mais ou menos infinito de x. Aqui também. Limite quando x tende para mais ou menos infinito de x. E aqui, limite quando x tende para mais ou menos infinito de x. Bom, aqui eu posso simplesmente simplificar este limite com este outro. É o mesmo, né? Aqui, observe que quando x já para o infinito, vai dar menos n sobre o infinito. Ou seja, n sobre o infinito é o quê? Zero.
Porque um número sobre infinito vai dar zero. Esse limite aqui vai para zero. Então vai sobrar para a gente quem? Vou escrever aqui do lado. Então vai restar que n é igual a divisão dos limites, né? Ó, da f sobre o limite de x é o limite da divisão. Ou seja, é o limite quando x vai para mais ou menos infinito de quê? De f de x sobre x. Então tá aí. O valor de n é esse e o valor de n é esse. Aí para você encontrar a reta é y igual a mx, só que quem que é n? Limite quando x tende a mais ou menos infinito da f de x sobre x. Mais n, só que quem que é n? O n é o limite quando x tende para mais ou menos infinito da f de x menos nx. Certo? Você contando o valor de n aqui, você pode direto substituir lá. Certo? Então você vai ficar com esses limites aí. Essa aqui é a equação da reta oblíqua ao gráfico dessa função. Então, resumindo, nós temos horizontal. Quando que acontece a horizontal? Quando o limite, quando x tende para mais ou menos infinito da minha f de x vai dar um número b, onde b é um número real, eu vou ter a vertical quando o limite, quando x tende ao número a da minha função f de x tem que dar mais ou menos infinito, onde a é um número real e a não pertence, né, ao domínio da minha função. Onde a não pertence ao domínio de f. E a é um número real. E a terceira, que a gente acabou de ver, é a oblíqua. A gente diz que o n, né, a reta, né, a gente tem que encontrar a reta y igual a mx mais n, onde n é o limite quando x tende a mais ou menos infinito de f de x sobre x, e n é o limite quando x tende para mais ou menos infinito da f de x menos n vezes x. Certo? Então, nós temos esses três tipos de assíntotas. Depois a gente vai fazer alguns exemplos, né, de assíntotas. Vamos encontrar assíntotas das funções e a gente vai ver vamos ver isso em prática, tá bom? Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez e até a próxima aula.